Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Beatriz Boscardini, sou professora orientadora da LS Concursos e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da trajetória desse cara espetacular que é o Jair Maia, que está aprovado aí em 101 na lista preliminar para auditor da Receita Federal. Então, antes de a gente começar falando dessa trajetória, Jair, se apresenta para a gente aqui. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né, quando eu estiver assistindo aí. Eu sou o Jair, sou formado em Direito, sou de Fortaleza, Ceará, e graças a Deus consegui a aprovação na Receita. Que sonho, né, Jair? No decorrer da live eu vou contar que realmente foi um sonho, né? O Jair, né, a gente vai falar um pouquinho melhor aqui sobre essa trajetória dele, depois da nossa trajetória junto aqui na LS, mas o Jair foi engraçado que na nossa entrevista ele já falou assim, olha, Beatriz, meu sonho é ser auditor da Receita. E normalmente eu falo assim para a pessoa, quando ela vem com um objetivo muito fixo, né, fala assim, poxa, vamos abrir o leque, mas o Jair foi aquela pessoa que veio convicta, falou assim, eu quero ser da Receita Federal, esse é o meu objetivo. E ele foi o cara que foi, a gente vai mostrar aqui um pouquinho também da trajetória dele, dos desempenhos, da aderência, mas ele foi aquele cara firme e forte no objetivo, não esperou sair edital, não esperou autorização, o cara já veio firme e forte antes mesmo de autorização de tudo, e não tinha como dar mais certo, né, Jair? Amém, graças a Deus, deu certo. Então, Jair falou com a gente aqui que ele é formado em Direito, né? Então, Jair, conta pra gente como é que foi o início da sua trajetória de estudos. Pronto, Bia, começou assim. Foi minha faculdade toda voltado para a área da advocacia. Eu comecei estagiando já no segundo semestre e como na minha família, assim, eu não tenho muita referência de concurso, ou até mesmo assim, meus pais não são formados. Então não tinha alguém para ser meu mentor, entre aspas, e me guiar. Então eu já comecei a faculdade trabalhando, no escritório, tipo, toda a minha trajetória na faculdade foi na advocacia privada ou pública, tá? Estagiei na AGU. Só que quando chegou na oitavo para o nono semestre, você chega àquela fase, né? Monografia ou AB. E eu fiz meu AB em tributário, que eu já estava gostando muito de tributário. E eu passei, foi mais ou menos nessa época, aqui, que saiu o resultado da Receita, saiu o resultado da OAB em 2013. Uhum. Passei. Meu chefe me chamou, falou, cara, tá se formando, passou da OAB. Vamos te efetivar. Só que quando ele colocou a proposta na mesa, eu olhei e falei assim, não era isso que eu esperava. Tipo, veio um pouco atrativo, sou bem sincero. Portanto, que eu estudei, eu achei assim, não, eu acho que eu merecia ganhar mais. E na época eu também estava ocorrendo uma bolsa na minha faculdade. Estive na faculdade pública, né? Então eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa. E eu cheguei em casa e falei, mãe, a história é essa. Eu morava só com a minha mãe. Falei assim, olha, você trabalhou a sua vida toda. Eu não tenho condição de lhe bancar. Aí eu falei assim, eu tenho um dinheiro guardado. Que, beleza, eu vou trocar de carro assim que passar e tal, vou começar a trabalhar. Então pronto. Não troca carro, fica em casa estudando. Isso foi já comecinho de 2014. Sim. Foi quando eu apresentei minha monografia e comecei o estudo para concurso. Uhum. E parei de trabalhar, fiquei até colar grau com a bolsa, tentando me sustentar. E depois da bolsa eu fui com esse dinheiro. Então foi 2014 inteiro estudando, só que eu não sabia o que eu queria. Gostava muito de estudando para quê especificamente naquele começo? Cara, era justamente isso. Eu não sabia estudar. Aí que vem o detalhe, eu não sabia estudar. Tipo, eu pegava constitucional, pá, administrativo, tributário, pá. Aí saiu uma prova e outra, por exemplo, começo de 2014 saiu TJCE, analista e oficial de justiça. No mesmo dia também da Receita de 2014. Eu até paquerei com o edital. Mas eu vou pro meu lado aqui do direito, que é mais fácil. Aí, primeira prova, você já sabe, né? Primeira porrada. Pronto. Aí, rapaz, não é bem assim. A minha sorte é que eu tive vários amigos ao longo da faculdade, entre eles do primeiro ao último semestre, e gente que já estava passando concurso. Então, como eu não tinha muito material, não tinha muita experiência, o pessoal, cara, toma aqui um material, pesquisa sobre isso, vai sobre isso. E teve um amigo meu que falou assim, cara, não adianta tu ficar saindo atirando para tudo que é lado. Não é assim que funciona. Escolhe alguma coisa e foca. Pronto. Já agradeceu esse amigo, né? Demais. Eu cheguei em casa, olhei tudo. Pá. Aí quando eu não queria magistratura, defensoria pública, paquerava com a advocacia pública, PGE, PFN, só que eu tenho um tio que é auditor da Receita. E ele meio que, para mim, foi o meu exemplo, foi como eu falei, não tem ninguém formado em casa. Então minha mãe sempre falava,
quer ser alguém na vida, olha pro teu tio. Teu tio era igual a ti, não tinha muitas condições. Estudou, e hoje é o gestor da Receita. Cara, eu fui olhar o que fazer um gestor da Receita. Eu simplesmente me apaixonei. Pô, era tudo que eu queria fazer. Questão do aeroporto, questão de tributário e tal. Aí eu, decidi. Vou fazer concurso para auditor da Receita. Mas por onde começar? Eu não sabia nem por onde começar. Isso foi em 2014. E eu peguei aquela transição, né? Do presencial para o estudo online, PDF e tal. Então, cara, eu tava perdido. Comecei um presencial aqui em Fortaleza mesmo, para pegar uma base. E comecei estudando. De forma totalmente errada, mas é como eu falo. Eu tinha muita disciplina e disposição, mas pouco método. E eu não aproveitava, meu rendimento não era muito bom por causa disso. Quando saiu o edital em setembro da Polícia Civil daqui, meus colegas de faculdade, cara, delegado, porque são os 3 cargos, né? Que eu ocupo atualmente, é de inspetor, delegado e escrivão. Eu falei, cara, eu tô começando, eu lembrei daquele meu amigo, cara, tu tá começando agora, tu não pode atirar para tudo que é lado. E eu sempre tive aquela máxima, se você estuda para o maior, automaticamente você acaba estudando para o menor. Então, no concurso daqui, vinha muito direito. Então, no meu ciclo de estudo, que eu já estava começando, que era aprendendo ciclo, alguma coisa, eu só adicionei penal e processo penal, algo que eu já vinha bem na faculdade. Sim. E quando foi em janeiro, eu fiz a prova, passei. Pronto. Aí, cara, deu aquela aliviada. Eu já tenho alguma coisa garantida, já tenho uma aprovação. Foi daí que, normalmente, finalmente eu falei, agora é só Receita. Foi aí que começou aquele sonho, só Receita, eu só estudava para Receita. E é engraçado, né, gente, que a gente rompe uma barreira quando a gente sai do zero, né? A gente está ali numa rotina de iniciativa privada. E a gente pensa em encarar concursos públicos. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. Fala assim, será que eu consigo passar no concurso público? Aí quando você passa no primeiro, você fala assim, pronto, passei em um, né? Então, assim, já vai rompendo essas barreiras, assim, de que é possível, né? É aquele negócio, eu tinha muito aquela síndrome de vira-lata. Eu tinha, até um colega meu fala, cara, pra que isso? Mas eu achava que eu via o Monte Olimpo, assim, com os deuses lá, os auditores fiscais, juízes. Cara, para eu chegar lá, eu tenho que ir de pouquinho. Eu sempre tive essa mentalidade. E comecei, auditor. Só que em 2015, auditor da Receita era só cogitação, aí veio crise, tempão sem concurso. Em 2016, eu fui chamado para o curso de formação. Então, já parei de estudar. Porque o curso de formação da polícia foram 5 meses de integral. Então, eu cheguei a casa morto de cansado. Eu não conseguia estudar. Aí foi quando estava na crise, o governador aqui do estado, ele não nomeou todo mundo de uma vez. Ele vou fazer o seguinte, vou nomear uma parte em agosto, outra parte em dezembro e outra parte em abril do outro ano. A minha sorte é que eu estava bem classificado, eu estava no meio. Então, tipo assim, eu fiquei sem trabalhar, assim, esperando a nomeação, entre junho de 2016 até dezembro. Aí foi o que eu fiz. Eu tinha um carrinho. Eu vendi meu carro, peguei esse dinheiro, eu vou ficar só estudando. Eu não vou trabalhar. Você já tinha queimado as reservas todas. Já tinha ido embora, Minha sorte é que no curso de formação a gente recebia um dinheiro e tal, eu consegui me manter. Mas eu vendi meu carro, falei, vou ficar esse tempo aqui só estudando. E foi quando eu comecei. Aí, em 2015, final de 2016, fui nomeado, comecei a trabalhar, comecei em 2017, aí veio o meu primeiro entrada. Trabalhar e estudar. Cara, é muito complicado até você virar a chavezinha e se organizar. Tu já deve ter passado por isso, é meio complicado. E... Assim, eu falava que era muito difícil ter... Eu estava estudando e, de repente, um expediente no meio do meu dia. Né? Eu estudava o dia inteiro. Na verdade, assim, eu sempre estudei, fazia faculdade, né? Eu estudava... Mas o expediente no meio do dia era diferente, né? Um desafio diferente, mais cansativo. Não, e no meu cargo tinha os extras, que a gente fala, né? É você estar aqui do nada e te ligar 8 horas da noite. Aí tem uma operação, 4 horas da manhã, tu tem que estar na delegacia para ir para operação. Quebrava todo o meu dia, toda a minha organização. Então eu passei meio que 17, 18 e metade de 19 estudando de forma capenga, que eu falo. Tipo assim, eu estudava um mês bem direitinho. No outro mês eu não conseguia estudar. Aí outro mês eu estudava 15 dias. Ficou aquela coisa totalmente desregular. E eu tinha um amigo meu, que é meu padrinho de casamento, eu falo. Ele chegava para mim, cara, tá estudando? Pelo amor de Deus, não vai se perder, não. Ele era aquele cara que ficava me incentivando, sabe? Você tem vários anjos no meio do seu caminho, né? Te botando para estudar. Muito. E ele chegava, cara, vai estudar, se perde não. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Quando veio o 19, eu
agosto, assim, mais ou menos, eu ia me casar no mês seguinte. 2 meses depois, em outubro, né? Outubro, novembro. E aí veio toda aquela preparação. Aluga casa, compra móvel, ajeita tudo. Mais um tempo sem estudar. E eu, caramba, meu irmão, não estou conseguindo manter uma continuidade. Casei, aí minha esposa, no meio nessa transição, né? Casamento, festa, tudo, descobriu que estava grávida e a gente começou 2020. 2020 eu já comecei na minha casa, eu falei, não, agora aqui é a minha casa, tá tudo, eu vou focar no meu estudo. Diminui minhas responsabilidades também no trabalho, isso aí ajudou muito. E, cara, foi a pandemia toda estudando. Beatriz, eu passei a pandemia toda estudando. Tipo assim, minha filha nasceu. Você é o cara que soube aproveitar a oportunidade, né? Porque a gente vê, eu até lembro que eu pensei isso também quando eu estava estudando Estava estudando, né? Na verdade, já tinha feito Rio Grande do Sul e continuei estudando para a área fiscal. E eu sabia quanta gente. Eu falei assim: vai ter muita gente que vai cair pelo meio do caminho, que vai ficar, ai, tô desanimado com a pandemia. Mas as pessoas, até o Leandro falava isso na época, né? Quem está sabendo aproveitar a pandemia como uma oportunidade, né? Para poder dar o gás nos estudos. E você soube aproveitar bem isso, né? Cara, pois é, eu queria uma rotina meio que insana, né? De estudar durante a pandemia. Minha filha nasceu, aí eu dei aquela maneirada e tal, aí veio o primeiro anjo da minha vida, né? A minha mãe. Cara, enquanto a minha esposa estava de resguardo, ela ajudou muita gente, ela segurava as pontas, e nos intervalos eu consegui estudar. Bacana mesmo. E foi isso, assim, até meados de 2020, começo de agosto de 2020, saiu a autorização da PF. E eu sempre tive aquilo na minha mente. Cara, não adianta você só estudar se você não se testar. Você tem que se testar. Eu achei engraçado até, eu assisti a podcast teu, do Leandro e do teu esposo, do Sérgio, né? E ele falou assim, cara, Beatriz, não adianta a gente ficar só se preparando para a nossa prova fim e a gente apostar todas as fichas lá. Se a gente não se preparar aqui para a guerra. Ele falou desse jeito. Eu falei, cara, interessante. Eu sempre pensei, isso é o que eu vou falar lá na frente, um dos erros que eu cometi. Então eu falei, cara, beleza, vou fazer PF. Só que eu estava estudando, desenvolvi um método, eu estudei um pouco, aprendi sobre ciclos de estudo, minhas revisões eram horríveis. Cara, eu não sabia revisar, eu não sabia. É sério, não sabia. Não tinha controle e eu não sabia. Eu subestimava a questão. Se você for analisar, eu fazia, se você pegasse antes da LS, fazia 300 questões no máximo. Se você for botar, assim, isso é irrisório. Se for na preparação atual, né? Sim, a gente fica sem referência quando tá sozinho, né? Uhum. E eu estava no meio do expediente, uma vez trabalhando, e tinha um colega que ele fazia parte de um cursinho, mas não é um curso. Ele vende simulados, pronto. Preparava simulados, né, para o pessoal. E o cara, interessante, eu quero fazer simulados e tal. Mas só que, cara, eu tô estudando para PF aqui, comecei a estudar, peguei o edital de 2018 e fui. Só que eu tô travando, cara. Ele, não, tá travando. Não, pelo contrário. Eu vou conseguir evoluir no rendimento. Tipo assim, acertar 75%, não conseguia passar dos 80%, mais ou menos. Aí ele, cara, eu sei o que é isso. Tu tá com dificuldade de se organizar. Tu já ouviu falar na LS? Aí eu, macho, nunca ouvi falar. Aí ele, cara, toma aqui o contato do Henrique. Eu vou mandar agora um grande abraço pro Henrique, que foi meu primeiro mentor na LS. Cara, me ajudou muito. Fala Henrique com o Henrique. É craque na área policial, né? Pois é. Ele fala com o Henrique que ele vai te ajudar. Não é à toa que eu nem entrei no site da LS. Eu já mandei logo um zap para ele. Ei, Henrique, beleza? Ele, bora marcar a entrevista. Foi. Beatriz, eu comecei de cara no pós-edital. Eu fui de cara no pós-edital. E aí eu começo a fase, né? Minha vida antes e pós-LS. Cara, eu fiz um edital magnífico da Receita. Da Receita não, da PF. Sim. Só que eu caí naquele bom e velho detalhe, né? Nem todo dia é seu dia, infelizmente. Eu tenho aquela questão da minha superstição de prova. Então eu faço tudo bem direitinho, né? No dia da prova da PF deu tudo errado. Eu fiz tudo ao contrário. Não comecei pela prova que eu sempre começo. Eu não preparei uma estratégia. No final das contas, cara, aquela prova de estatística que tu deve ter ouvido falar, acabou com o meu psicológico, destruiu, e eu cheguei em casa acabado. Aí quando eu vi que eu não passei por uma questão, aí terminou de me acabar. Sério.
Só que assim, eu já vinha num ritmo bom, de disciplina e tal, e eu falei assim, não, vou continuar, vou tentar estudar de novo. Só que aí veio um momento meio complicado na minha vida, né? Eu digo assim, foi o meu fundo do poço, todo mundo tem um fundo do poço, né? E ali minha saúde mental foi embora, eu tava muito ruim. Aí volta a síndrome do vira-lata. Cara, eu não vou conseguir passar para auditor. Veio logo na minha cara isso. Cara, vou estudar para analista, mas aí veio aí outro anjo na minha vida, a minha esposa, né? Ela chegou para mim e falou assim, ó, tá ruim? Tá, beleza. Vai ser difícil. Uma menina de 1 ano vai estudar que eu seguro as pontas. Ela falou só isso. Cara, Beatriz, esses 4 meses eu não tive vida. Eu passo, tipo assim, saía com a minha família e tal, mas, cara, não tinha esse negócio de tempo ruim, não. Toda a minha frustração eu joguei nos estudos. Parei de malhar, tipo assim, abdiquei certas coisas, mas fui só estudando. Em 4 meses, eu bati o edital todo de analista. Só que eu estudava da seguinte forma. Eu não estudava o constitucional de analista. Eu sempre paquerava com o edital de auditor, sabe? Eu estudava o constitucional de auditor, o administrativo, direito administrativo de auditor, a contabilidade de auditor, que era geral e avançada. Sempre paquerando. Mas não dá para mim não. Aí eu, cara, tô estagnado de novo. Beleza, vou fazer diferente. Vou para LS. Aí foi quando eu voltei para LS, para o edital, e te conheci. E assim, eu acho até engraçado, né? O pessoal pergunta assim, como foi que tu conheceu a Beatriz? É quando eu vou te indicar para os outros. Cara, eu entrei no site, certo? Aí tinha lá, escolha seu orientador, né? E tinha vários. Só que em 2021, quando eu fui fazer com o Henrique, eu fiz tudo com ele primeiro, ele falou, cara, tu tem que entrar no site, marcar bem direitinho e tal. Quando eu botei o nome dele lá, eu meio que tenho uma memória muito boa. Eu não tinha visto teu nome. Aí, 2021, poxa, essa aqui é nova. Aí eu fui pesquisar o teu currículo, né? Pô, mulher, passou em tudo, até aqui na Cefaz do Ceará. Então, beleza. Aí eu pensei assim, rapaz, ela é nova, ela deve estar começando agora. Eu acho que eu vou ser um dos primeiros alunos dela e ela vai ter mais tempo para mim. Vou com a Beatriz. Pronto. E o engraçado foi desse jeito. Aí eu marcou e pronto. Aí foi só sucesso depois. Eu acho legal, Jair, do que você falou assim da sua trajetória. De fato, quando você entrou, provavelmente eu não estava, porque eu entrei no LS em dezembro de 2021. Então, quando você fez o edital para a PF, eu ainda não estava como consultor, então era realmente bem nova. Mas o negócio que eu achei bem legal você falar da sua trajetória é que você pegou, né, você teve aquele ponto de inflexão ali, né, aquele divisor de águas depois da PF, porque isso seria suficiente para derrubar muita gente. Aí você falou, caraca, e ficar desacreditado. E você pegou essa frustração que ela existe, né? A gente passa, quando a gente reprova no concurso, mesmo que nem seja o concurso que a gente quer tanto, mesmo que seja um concurso que a gente está fazendo só para teste, né, que às vezes a gente nem estudou, e a gente tem um feedback que parece ser negativo, a pessoa às vezes abraça aquela frustração e vive aquilo, né? E fica inerte. E ali, daquela frustração, ela meio que desiste, meio que desacredita. Você passou por essa frustração, você ficou um pouco desacreditado, mas você pegou toda essa energia da frustração, né? Como você falou, e você transformou em ação. Né? Então, mesmo ainda um pouco desacreditado ali do teu processo, você, como você disse, né? Você ficou ali paquerando o edital de auditor, sempre interagindo, porque, na verdade, era o que você queria, né? Você estava ainda vivendo aquele luto do desempenho na PF, mas você sempre com essa clareza na sua cabeça, que você queria ser auditor, apesar de um pouco baleado ali. E aí, Jair, aproveitando esse gancho aí, né, que você falou do teu desempenho na PF, você já até mencionou estatística, que eu já sei que é um dos seus calos. Conta pra gente um pouquinho como era a sua rotina de estudos, né? A rotina de estudos ali antes da LS, né? Você já falou um pouco, que era até meio desorganizada, que você fazia até menos questões, mas depois que você entrou na LS, como é que era essa sua rotina? Como é que você conciliava isso com o seu trabalho, com a tua família? A tua esposa, né, foi uma guerreira aí segurando as pontas, mas você naturalmente participava também. Pronto. Quando eu comecei, eu vou dizer assim, eu falo, né, eu virei concurseiro profissional, foi na minha segunda fase de LS, eu comecei contigo, eu organizei minha vida da seguinte forma. Eu acordava cedo, certo? Ia deixar minha filha no colégio e entrava 1 hora mais cedo do trabalho. Eu passava 1 hora estudando, começava a trabalhar. Na hora do almoço, eu passava 1 hora do almoço estudando. E quando eu chegava em casa, era bem. Graças a Deus, minha filha sempre dormiu cedo.
Então, tipo, normalmente 7 horas ela já estava na cama. Então, eu chegava em casa às 5h30, 6 horas, ajudava minha esposa a organizar minha filha, e 7 horas eu começava. Aí não tinha hora para acabar, não. Às vezes ia até meia-noite, 1h da manhã, porque assim, minha rotina mesmo era muito complicada, porque assim, a minha esposa também é servidora, e ela não trabalha na cidade que a gente mora. Então ela passa 3 dias fora, mais ou menos, da cidade. Caramba. Eu passo 3 dias sozinho com a minha filha. Aí vem a minha mãe para me ajudar. Tipo, a minha mãe, eu corria, pegava a minha filha, fazia, trabalhava, estudava, pegava a minha filha no colégio, trazia para casa. Aí eu e minha mãe, a gente organizava tudo. Tipo, eu dava banho nela, a minha mãe dava a janta e eu me arrumava e tal, botava ela para dormir. 7 horas ela dormia. Cara, parecia que ela entendia. Cara, meu papai tem que estudar. Ela ficava de 7 até 11 horas sem dar um pio. E eu só aqui no monitorzinho olhando, estudando. E foi indo. Então, aí vai pro final de semana. Eu abri mão de muito final de semana. Eu cheguei num acordo e falei assim, ó, vai sair uma vez no final de semana. Então, era sempre o sábado ou domingo à noite. E eu não conseguia estudar em casa. E muitas vezes eu estava aqui estudando. Tem até uma cena muito bacana. Eu estava estudando, ela, papai, eu quero estudar. Aí ela, foi até em janeiro, assim que eu conversei contigo. Eu estava aqui estudando, ela com a cadeirinha dela desenhando do meu lado. Só que, querendo ou não, eu fui vendo que, tipo assim, atrapalhava um pouco, mesmo aquelas interações, né? Então, eu comecei a sair de casa. Cara, dava 7, 8 horas da manhã, sair de casa, eu voltava para casa 3, 6 horas da... 3, 4 horas da tarde. Aí pronto, aí arrumava ela, minha esposa, e a gente ia passear. Domingo, do mesmo jeito. E foi isso. Isso era feriado. Tipo, eu cansei de... Por exemplo, ano novo agora, eu tava na casa do meu tio, que é auditor, né? Passando o novo lá. Dia 31, eu tava estudando de 8 da manhã até as 4 da tarde. Vim para casa, organizei todo mundo. A gente foi pra festa de ano novo. Só que no outro dia, 7 horas da manhã, eu já tava acordado estudando. Tipo, metendo 10 horas, 12 horas no feriado. E é aquele negócio, vai chegar num ponto, né? Que assim, a Beatriz me ajudava mesmo sem eu pedir a ajuda dela, era engraçado, né? Porque tu tava no teu comecinho de LS, então tu tava movimentando muito teu Instagram. Então tinha muita perguntinha assim, besta que eu queria fazer. Cara, isso aqui. Aí tu abriu uma caixinha, aí a pessoa perguntava o que eu queria perguntar. Opa, então é isso aqui. Aí eu via e ia estudar. Tipo, uma coisa que tu falava, eu não ligo para hora líquida. Isso, eu prefiro focar na qualidade do estudo do que focar, estou fazendo 3 horas, 4 horas. Cara, isso me ajudou muito, porque tirou um peso das minhas costas. Eu via todo mundo falando, horas líquidas, cara, para mim importa a qualidade do estudo. Então, tipo assim, para mim não, depois que eu entrei na LS, eu não tinha horário de estudo. Para mim, toda hora era hora. E uma coisa que a LS me trouxe foi regularidade, né? Eu tinha todo o meu cronograma, mesmo a LS lhe dando tudo assim, de mão beijada, que é irado, você tem que se organizar para seguir a organização que a LS lhe deu. Então, cara, toda hora era hora. E o engraçado de paquerar, né, com a Receita, era que eu estava no planejamento geral de área fiscal. Então, tinha muita coisa que não caía na Receita, mas não tinha as específicas, né? Aí sempre sobrava um diazinho de folga. Aí, no dia da folga, eu pegava um aduaneiro, um previdenciário e uma legislação tributária federal para dar uma lida. Que eu já tinha lido antes, então, teoricamente, eu ia aprender do zero, mas ia ficar só revisando. Cara, foi dando certo. A gente vai até mostrar aqui, né, vai confrontar o teu pré-edital com o teu pós-edital, né? Aí o pessoal vai ver que a gente tinha matérias específicas da área fiscal geral mesmo, como civil, penal, empresarial, que não vieram na Receita. Aí depois, na verdade, a gente chegou a entrar com essas matérias, né? Quando veio a autorização da Receita, a gente chegou a entrar com essas matérias no seu planejamento. Aí você chegou a fazer uma parte. Essa questão das horas líquidas que você falou também foi muito bacana. Eu acredito muito nisso, né? Porque, na verdade, a grande questão é que a maioria das pessoas fica se apegando a isso, quer fazer tantas horas líquidas por dia e parece que fica competindo por quantidade de horas líquidas. E, no fim das contas, o que a pessoa aprendeu com aquelas horas líquidas todas, né? Então não adianta nada fazer 1 milhão de horas líquidas se você não conseguir absorver legal. E você sempre focou nessa qualidade do teu estudo, né? Você sempre, assim, até pro pessoal aí que tá ouvindo o Jair falar essa questão de fazer ali 10 horas líquidas por dia, de sair de casa, isso já é uma versão do Jair mais avançada do estudo, né? Porque o Jair começou lá em 2014.
né? Então, Isso. você começou estudando em 2014, então é sempre bom a gente fazer essa retrospectiva, até para o pessoal que está começando agora também, que às vezes o pessoal fica assim, poxa, mas eu nem consigo ficar 3 horas sentado direto estudando, né? Então, no comecinho não foi assim, né? O Jair começou lá meio perdido também, como ele compartilhou aqui com a gente, fez turma presencial, eu também passei por isso, né? Eu também começava super perdida com turma presencial, e aí eu estava assim 2 dias na semana, e isso para mim já era o auge, porque eu ficava podre de cansada, eu falava assim, nossa, 2 dias na semana é muito na minha semana, eu já vou um dia presencial, né? Eu fazia turma de sábado. Eu ia um dia presencial e 2 dias na semana eu estudava, eu ficava super cansada com aquilo. Isso é normal, né? Então, assim, é natural que o concurseiro, quando ele entra de cabeça, quando ele tem esse senso de propósito que o Jair tinha, de querer, ele quis ser auditor da Receita, ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Então, todo tempo era tempo de estudo, né? Porque você estava investindo em algo que é o teu propósito, era o que você queria ser, né? Você tinha a inspiração do teu tio, você tinha sua clareza de onde você queria chegar por você, pela sua família. E o engraçado, até isso que tu trabalhou comigo, né? Que eu tinha muito esse senso de virar-lata. Então, quando a gente começou em 2022, eu era, Beatriz, ó, eu tô aqui fazendo contigo, mas eu só dou para analista, viu? Não vou me esticar muito a corda, não, e tal. Aí eu lembro que tu, assim, umas 5 metas depois, ela, ei, ó, né, assim, não, tu tá beirando auditor aqui, viu? Aí tem até uma frase que eu favoritei no WhatsApp, ó, sarrafo alto é para quem tá já na continuidade como tu tá. Vai firme que vai dar certo. Eu até mandei respondi assim, ó, se eu passar, pode marcar a entrevista que o mérito é muito seu. Porque assim, eu realmente... estamos. Eu pensava que a porrada, eu sou bem sincero, a porrada que eu sofri em 2021, as 2 porradas foram muito grandes. Então eu fiquei muito, muito ruim mesmo da cabeça e foi bem pesado. Então, a Beatriz veio trabalhando durante todo o ano de 2022 isso comigo. Cara, ó, vamos aqui, vai assim, não é assim. E toda vez que viu uma notícia da Receita, eu mandava para ela, Beatriz, ela, calma. Tipo, eu lembro que saiu a autorização, né, em junho, mais ou menos, de 2022, julho. Eu, Beatriz, saiu a autorização, muda tudo. Aí ela, não, calma. Daqui que sai a prova, daqui que tem a contratação de banco. Meu amigo, vamos devagar. Aí, nessa noite eu nem dormi. Eu cheguei no trabalho parecendo um zumbi, né? Só que a minha chefa, ela também trabalha com essa área de concurso, mas é mais voltada para a área policial. Aí eu comentei com ela, o que é que tu tem? Chefe, eu tô cheio de problemas. A autorização da Receita, ela, homem, se acalme, fique tranquilo, vai dar certo. Vai primeiro dormir, para depois você se preocupar com um negócio desse. Aí eu sei que eu mandei mensagem para ti e falou, ó, se acalma, tá certo. Aí foi quando a gente começou a trocar uma ideia, e que isso eu acho muito massa. Porque assim, eu sempre fui muito, vamos dizer assim, trazer para a auditoria, né? Eu sempre fui muito cético, certo? E eu não acreditava muito, tipo, hoje em dia, todo mundo, cronograma ali, não sei o quê, não sei o quê. E quando o meu colega me apresentou a LS, ele me apresentou, e eu vi na prática, que é uma coisa totalmente diferente. Você monta a sua estratégia, você participa, tem essa interação. Tipo, essa interação que eu estou tendo com a Beatriz, eu tinha muito no WhatsApp. E ela falou, vamos montar aqui de um jeito que não te prejudique. Porque assim, ó, Jair, tá começando agora na LS, uma preparação, mas para quem não viu nada. Se tu começar de agora, tu vai perder tudo que tu fez aqui na frente praticamente, porque tem revisão, tem essas coisas. Aí o Beatriz, que coisa que a gente faz? Faz o seguinte, vamos manter o que a gente está fazendo e vamos adicionar aquelas disciplinas que a gente acha que não vai sair da Receita. E toda vez tem uma matéria nova, alguma coisa. Mas tem aquelas que dificilmente vai sair, tipo aduaneiro, legislação tributária federal, previdenciário, e no caso, uma que me pegou muito, né, o espanhol, né? Então a gente adiciona essas 4 matérias nas minhas metas, tipo, cara, deu muito certo. Muito certo mesmo. Então, tipo assim, não foi aquela coisa engessada. A gente soube fazer uma troca bacana e organizando direitinho, né? Isso. Até pegando o gancho do que você tinha comentado antes, né? Eu estava aqui anotado para a gente comentar sobre isso, né? Lá no início do nosso acompanhamento mesmo, né, da LS, você falou para mim que você queria ser analista. Aí eu vi tuas metas ali, eu falei, pô, o rapaz tá mandando bem pra caramba. Mas por que mesmo que ele tá querendo ser analista? Eu já ia. O que você quer ser analista? O que você não vai fazer para auditor? Aí você falou para mim, eu me lembro disso, você falou que você estava com medo de auditoria. Aí eu falei, mas é só por causa de auditoria? Pelo amor de Deus.
né? Se é só por causa de auditoria, você vai fazer auditoria, não tem nem discussão, porque assim, essa escolha não é sua. Eu tinha muito medo das disciplinas específicas de auditor, tipo auditoria, estatística, algumas matérias que eu tinha um certo eu travava, certo? E o meu que me destravou dessas matérias. Cara, não é assim, isso é só um mito, não é tão difícil. E acabou que deu certo. Na verdade, assim, é até difícil, mas não é insuperável, né? Uhum. É difícil, mas é difícil para você e para todo mundo, né? Então é aquilo, assim, são matérias, muitas vezes são matérias mais de sobrevivência mesmo, né? Eu até copiei a mensagem aqui que você falou, né? Que você mencionou no meu também. E a mensagem que eu falei, que o Jair favoritou lá no WhatsApp dele aí, se sair a receita, né? Você vai fazer para auditor. Sarrafo mais alto é bônus para quem está constante no estudo. É verdade, assim, o Jair, em toda a trajetória dele, como eu comentei aqui, ele já começou, antes mesmo de autorização da Receita, é que muita gente é assim, né? O concurseiro emocionado. Saiu a autorização, agora eu vou estudar para Receita. E não é bem assim, né, Jair? A gente sabe como é que é difícil, como é longa essa trajetória. E o Jair já tinha essa clareza de como ele queria fazer Receita desde o comecinho. E aí ele estava lá constante nos estudos, e eu falei, cara, esse cara tá constante aqui, tem tudo para dar certo. Quando sair a autorização da Receita, ele já vai ter avançado o planejamento. Quando saiu o edital, então, e você lá constante, eu falei, pô, não tem porquê, né, não fazer essa aposta. E não tinha como dar errado. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os teus desempenhos no regular. Eu vou até compartilhar aqui também. O Jair no regular, né, como ele disse ali, a gente estava fazendo um fiscal experiente, porque ele já tinha toda a base de estudos ali, ele já tinha estudado para a PF, já vinha estudando para a Receita, então a gente fez um planejamento experiente, né, com algumas matérias ali no iniciante, mas nós fizemos, ele tinha feito metas antes da PF, aí ele já estava, né, na meta, quando a gente iniciou o regular experiente, ele estava na meta 16, então fomos da meta 16 até a meta 49, fazendo esse fiscal regular experiente. No meio do caminho, né, a gente fez essa inclusão das matérias específicas da Receita, como ele comentou aí, a gente não travou esse planejamento que ele estava fazendo justamente, porque quando a ALS lançou um planejamento novo para auditor da Receita, ele teria que parar tudo que ele já tinha feito até ali e começar do zero esse planejamento. Então, para a gente não perder tudo que ele já tinha avançado, que não fazia nem sentido, seria um retrabalho desnecessário, a gente só viu ali, não, vamos ver o que você não está fazendo, que é provável que tenha na Receita, para a gente incluir aqui, já de uma forma atualizada e mais direcionada para a Receita, e de forma também compatível com a carga horária que ele tinha, né? Então, aí falando um pouquinho de ritmo, né, que é uma dúvida muito comum do pessoal, com quantas tarefas eu estou bem, com quantas tarefas eu começo a ficar competitivo. Então, o Jair, da meta 16 a 31, ele fez 12 tarefas, e da 32 a 49, que desconfio eu tenha sido por conta da autorização da Receita, ele foi para 15 tarefas, porque aí sim, geralmente quando acontece isso, a gente precisa incluir mais disciplinas no planejamento, para a gente manter uma boa rotatividade, a gente precisa também aumentar a quantidade de tarefas. Quando sai a autorização, verdade seja dita, né, Jair? A gente fica mais motivada, dá aquele gás maior, então a gente conseguiu aumentar a quantidade de tarefas. Porém, né, assim, até para o pessoal, o Jair, né, como ele comentou, ele hoje ele é inspetor da polícia, né? E ele conciliava trabalho, conciliava a família. O Jair teve vários atrasos na trajetória dele, né? Eu tenho até um gráfico aqui, não vou abrir o gráfico aqui para vocês, mas tinha gráficos assim, da meta 16 a 49, ele chegou a ter meta com 8 dias de atraso, 7 dias, né? 3 dias, 2 dias, 5 dias, 2 dias, 1 dia, 5 dias, 6 dias. Então a gente teve vários atrasos. Mas, apesar desses atrasos, ele tinha uma regularidade nos estudos. Realmente, a rotina dele, às vezes, trazia esse viés de imprevisibilidade ali, de ter essa dificuldade realmente de gerenciar com as outras atividades dele, com a rotina dele, mas, independente disso, ele não chegou em momento nenhum a interromper os estudos, ele não parou de estudar, não ficou, fiquei desanimado, parei 2 meses, parei 1 mês, parei uma semana, né, gente? Você parava, você tinha os atrasos, mas estava estudando. Porque aquele negócio, eu tinha a minha própria meta, aquele meu próprio objetivo. Cara, eu não vou atrasar uma meta por mais de 7 dias. Se eu for atrasar, vai ser no máximo uma semana. Que aconteceu alguma coisa, minha filha ficou doente, eu fiquei doente. Isso acontece, galera. Infelizmente, não vai ser aquele negócio. Eu não vou meter 10 horas de estudo todo dia. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar a sua rotina. Isso é normal. E tem outro detalhe. Quando eu comecei na LS, eu passei a seguir a Beatriz e eu seguia também o Leandro. Eu achava muito bacana as coisas do Leandro. O Leandro postou umas frases de efeito que eu até peguei. Cara, a LS está aqui para parar as arestas. E é verdade, mas no meu caso eu não tinha arestas para parar. Eu tinha uns buracos mesmo na minha base. que tipo assim, eu ficava muito preso a, vamos dizer assim, aquelas questões do material, certo? Então, quando vinha uma meta da LS, por exemplo, de contabilidade, que vinha, meu amigo, vinha umas questões cabeludas, e eu olhava assim, aí eu falei assim, ei, Beatriz, aqui o negócio é de outro patamar, viu?
Porque, cara, era questões que eu nunca tinha feito. Era um nível de... Era justamente esse. O meu medo de auditor do Cabo é esse tipo de questão que me travava. E a LS destravava, ó, essa questão não é tão difícil, cara, tu tá fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, a LS me testava e eu sempre voltava. Para quê? Para dar uma reforçada na base. Então, assim, minha base do direito era muito boa. Então, raramente eu atrasava o direito. Mas, por exemplo, contabilidade. Eu tinha ciência que, tipo assim, eu estava ruim em alguma coisa. Então, ia lá, olhava uma DFC, uma DVA bem detalhada. Isso, tu vai ver até no meu pós-edital, eu fiz isso. Não é errado, galera. Querendo ou não, você tem que... É melhor você prezar pela qualidade do que você sair atropelando as coisas. Então, esses atrasos que eu tinha eram justamente por isso. Não era nem porque eu parava de estudar, é porque eu focava muito numa coisa que eu sabia que eu estava ruim. E aí vem o lado bom também da LS, né? Você tem aqui os seus desempenhos. Cara, principalmente depois da reforma do site, ficou muito bom. Porque assim, você tem aquela sensação, cara, meu desempenho é esse. E quando você clica lá nos outros alunos, você vê que aquilo não é difícil só para você, é para todo mundo. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma matéria de TI que era Python. Eu fiz 55%. Caramba, eu fui muito mal. Quando eu cliquei, a média da galera foi 56, 57. Pô, não foi só para mim, foi para todo mundo. Entendeu? Então, assim, é aquele negócio. Eu tentava manter a meta no máximo atrás das 7 dias. E eu tinha consciência que, tipo assim, eu estou experiente aqui e tal, mas eu tenho algumas arestas, alguns buracos para parar. E eu, tipo assim, vou prezar pela qualidade. Eu acabava dando gás nessa disciplina, sabe? Isso é bem importante, né, Jair? Porque, de fato, no regular, né, é algo que eu sempre falo, por que a gente não deve pensar em estudar só pós-edital, né? Porque no regular é o momento que a gente tem realmente para sanar essas lacunas, que elas sempre vão existir. Ninguém chega, né, ninguém passa para auditor fiscal, para auditor de controle externo, para policial, para inspetor, enfim, para qualquer coisa, com 100% de aproveitamento. Ninguém vai chegar passando com 100%. Você necessariamente tem lacunas, e isso é natural, né? Mas, claro, você ao máximo no teu estudo ali de pré-edital, que eu sempre digo, né? É um estudo mais artesanal, que é justamente isso que você fazia, esse cuidado de você estar sempre voltando, você não sair atropelando as suas dificuldades, você, de fato, parava para aprender com as suas dificuldades, né? Para aproveitar aquelas dificuldades como oportunidades de melhoria. E até, né, eu não acho que você nunca chegou a compartilhar comigo essa sua métrica de não vou atrasar mais que 7 dias, mas, de fato, estava olhando aqui, você cumpriu bem essa métrica, você só teve um atraso de 8 dias. Né? Além desses, teve um de 7 e todos os outros foram inferiores a esse período, né? Então, você, de fato, você tinha alguns atrasos, mas em relação à tua regularidade nos estudos, né? Apesar dos atrasos, você sempre estava fazendo suas metas, você não chegou a, de fato, interromper seus estudos em momento nenhum, sempre muito regular. E no pós-edital, Jair, aí foi outro mundo, né? Porque no pós-edital, você teve uma metinha só com 2 dias de atraso e todas as outras você foi 100% ali no prazo, né? Cumprindo, porque aí no pós-edital a gente está com a corda no pescoço, né? Não tem muita margem para isso. Você já tinha parado muitas arestas durante o teu regular, então no pós-edital você pode dar aquela intensificada realmente no viés prático do estudo. Foi até aquilo assim, a Receita atrasou muito, né, para liberar o edital. Eu lembro que autorizou em junho, só foi liberar o edital no prazo limite de 6 meses. Eu lembro que até mandei uma mensagem para a Bia, pior, aqui antes do edital eu vou atrasar, porque eu vou descansar para começar o pós-edital. E, tipo assim, não adianta você começar uma maratona lá em cima, quando chegar lá no final, seu nível vai baixar, certeza. Então, nas minhas últimas metas, antes do pós-edital, eu relaxei muito assim, tipo, saí com a minha família, com a minha filha, fui passear, atrasei mesmo, eu falei assim, não, estudei de forma mais leve, tipo, era assim, poucas horas por dia, só porque, e também eu já estava numa fase que era mais só revisão, essas metas aí antes era muita revisão, então era mais tranquilo para mim, porque, cara, é uma coisa que eu digo, o pós-edital e tipo assim, era engraçado, porque toda vida LS, quando sai um edital, né, LS manda a solicitação de demanda, né? Exatamente, levantamento de demanda. E eu recebi esse e-mail, eu ficava me coçando. Não, mas eu só quero receita, deixa pra lá. E foi um erro, até como o teu esposo falou, cara, eu arrisquei muito, certo? Pensando nisso. Mas em compensação, eu sempre me testei. Então, por exemplo, qualquer prova que saía aqui no Ceará, eu fazia. Eu nem te contava isso, mas eu fazia. Então, por exemplo, saiu analista do TJ daqui. Eu não foquei, mas eu continuei na mesma LS, mas fiz. Aí isso foi muito bom para preparar minha estratégia de prova. Eu sempre pensei,
Cara, você ficar 4 horas, 5 horas sentado numa cadeira, a pessoa tem que estar muito bem preparada, até psicológica e fisicamente, porque é muito ruim. Acaba E a sendo prova... simulado, né? Exato. E é isso minha dificuldade. Como eu trabalho, eu tenho uma filha, eu não consigo fazer um simulado da receita que é de 8 horas da manhã a 8 da noite. Tipo, me desligar do mundo, entendeu? Coisa que eu sinto falta. Esses cursinhos hoje, mesmo com o Discord que a LS tem, eu não conseguia parar e fazer um super simulado. Mas de vez em quando eu conseguia dividir, né? Passava uma manhã toda numa biblioteca fazendo simulado, uma tarde toda, e consegui fazer meus simulados. Mas eu me testava. E eu via que estava dando certo. Por exemplo, fiz para analista, eu fiz para auditor do IFCE daqui no Ceará, e eu não passei por pouco. Eu fiquei, tipo assim, porque eu zerei aquelas legislações específicas que eu não estudei. E Sim. O meu auge foi o Senado, que eu fiz o Senado para analista de contabilidade, sem ser formado em contabilidade, e dos 2.000 candidatos eu fiquei 220. Caramba, olha aí, eu tô indo do caminho, né? Eu tenho um grupo depois da feedback prova. Positivo, né? Pois é, eu tenho um grupo que, cara, juntou uma ruma de maluco no pós-prova da Receita e se juntou num grupo. Maluco do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, que é a galera do gabinete, a gente se ajudou muito, sabe? Uhum. E eu tenho muito aprovado do Senado lá, né? Aí eu, quando eu comentei, cara, já aí tu mandou muito bem. Tu não é formado em contabilidade. Aquela prova do Senado tava horrível, certo? E tu mandou bem. E a prova do Senado foi a última prova que eu fiz antes da Receita. Cara, foi uma experiência sensacional. Por quê? Primeiro, eu vi o nível da prova de inglês e eu não estudava inglês. Então, praticamente, zerei. Eu fiz uma questão também na prova do Senado em inglês. Em português, a prova foi matando. Cara, das 10 questões, eu sou bem sincero em relação a isso, eu só fiz uma. Caramba, eu fiz uma questão em português. Beatriz, toda vida que, quando saiu o pós-edital, que tu mandava a demanda de português, no pós-edital a LS manda a obrigatória e a facultativa. Sim. Português fazer as duas. Fazer a obrigatória e a facultativa. Porque eu sabia que eu já levei bomba na FGV e eu não queria levar de novo. Isso me ajudou muito. Então, tipo assim, cara, vai fazendo prova, vai se testando. Mas, assim, mantém teu foco. Não precisa, para tu se testar, tu não precisa sair desviando. Você não precisou fazer um pós-edital do Senado para se testar no Senado. Exatamente. Você foi lá fazer a prova. Era prova aqui em casa, era nacional. Digo, teu esposo, ele não fez para consultor no Espírito Santo sem desfocar muito. Cara, o cara foi em quinto lugar. Às vezes, e isso, assim, tira aquela pressão, sabe? Se você ficar, destrava. Pronto, como tu falou, destrava. Eu tava fazendo prova, tava me destravando. E eu vi que aquilo tava evoluindo, entendeu? Isso aí. Então, no pós-edital, né, gente, você fez o nosso planejamento experiente reduzido, que você já tinha toda a tua bagagem de prova, fez o reduzido porque era um pouquinho mais enxuto que o completo, né? Isso aí foi por conta da carga horária que você tinha disponível na época. O reduzido ele só é um pouquinho mais curtinho que o completo, né? Realmente, para quem tem menos disponibilidade de tempo, pode não deixar em nada a desejar. E você fez da meta 50 a 63, né, no pós-edital da Receita, em torno de 16 a 20 tarefas, que eram tarefas mais curtas, né? Então, assim, qual foi a principal diferença que você sentiu entre o pré e o pós-edital? Cara, assim, o nível de tensão é muito maior. Uma coisa é você estudar, cara, eu tô no pré-edital, tô de boa, eu posso atrasar 7 dias, quando o objetivo tá de boa. E assim, eu sempre assistia muito entrevista de aprovado, né? E uma coisa que todo mundo falava, cara, pós-edital é tenso, é tenso. E eu via tu falando, o Leandro falando, cara, se tu atrasar uma meta no teu pós-edital, isso pode atrasar muito a tua preparação. Então eu foquei, cara, Beatriz, eu vou tentar aqui de um jeito que eu não vou atrasar. Não é à toa que eu atrasei 2 dias, mas eu recuperei e falei, pode antecipar que eu já me organizei aqui. Então, assim, o negócio é muito mais tenso, é mais pesado, e para mim foi muito mais dificultoso. Aí, mais uma vez, a maestria da Bia, né? Cara, eu desesperei com o edital. A verdade é essa. Eu fiz um curso de espanhol para falar espanhol e me dar bem em espanhol para receita. Quando veio em inglês obrigatório. Não veio. Cara, eu me desesperei. Aí vem contabilidade pública, economia, eu acho mais ou menos, e tiraram o comércio internacional, né? Aí depois colocaram. Mas essas disciplinas mesmo que me deixaram assustado. Mas a Bia falou assim, falou o seguinte,
vamos começar do zero essas aqui. Tu pode dizer que tu não tem base, porque aí também vai um pouco do conselho para a galera que está começando na LS, né? Não menospreze nenhuma matéria. Eu sou bem sincero. Eu não menosprezei quando eu vi economia e contabilidade pública, porque vinha. Mas. E o que tem de concurseiro que fala assim: posso abandonar? Bom, essa frase, eu posso abandonar, é bem complicado. Eu não gosto, assim. Eu vejo muita gente falando, abandona essa matéria, que não sei o quê. Cara, eu não posso abandonar. Eu pensar desse jeito. Mas só que, tipo assim, no começo vinha. E eu não dava o valor necessário. Pronto, vou dizer assim. Eu estava economia de boa, só li o PDF e tal. Já certas matérias, por exemplo, tributário. Eu já estava um nível tão bom que, cara, eu li o resumo do PDF e era Ricardo Alexandre na veia, era jurisprudência. Então, essa mesma moral que eu dava para certas matérias, eu não dei para essas três, que vieram no edital e me pegou, literalmente, né? Tipo assim, meu rendimento no pós-edital é baixo por causa dessas matérias. Eu não era bem em inglês. Cara, a gente vai ver isso aí com calma, vamos lá. Então, veio muita matéria nova e teve uma específica, né, que é a fluência de dados. Nem os próprios cursinhos sabiam o que era a matéria. E aí, outro ponto para a LS. Vi um resuminho da LS que, cara, salvava. Teve muita meta de fluência de dados que eu estudava só pelo o resumo da LS, porque no cursinho os caras não sabiam o que abordar. Entendeu? Isso até muitos concurseiros estavam criticando, porque foi muito aberto o edital. Então, é a primeira vez que caiu isso, né? Com esse nome de fluência de dados. E aí? E é isso. O pós-edital é um negócio muito tenso. Aí vem aquela boa e velha crítica que eu falo, né? Era para eu ter feito um pós-edital. Para eu saber o que é um pós-edital. Foi tipo assim: a receita foi meu sonho, tal, beleza. Mas eu não fiz nenhum pós-edital da LS antes. Então, cara, eu penei. Tipo, teve uma meta que veio dizendo, que eu atrasei. É porque antes tiveram 19 tarefas. Eu, caramba, como é que eu vou organizar isso? Estudava simulado, aí atrasou, eu não, beleza, vou correr atrás. É um ritmo, assim, que eu falo assim, eu gosto muito de me comparar com o futebol, né? Eu não sou um Messi, mas eu posso ser um Cristiano Ronaldo. Então eu vou me matar aqui de estudar, porque o mínimo de talento eu tenho. Então, quanto mais eu estudar, eu posso aumentar esse talento. E foi isso que eu fiz. Cara, não tinha hora. Meu pós-edital não tinha hora. Toda hora era hora. Tipo, eu ia passear com a família quando eu voltava. Minha esposa e minha filha dormir, eu começava a estudar. Então, eu tinha uma meta que a hora que der, eu vou estudar. A hora que der, eu vou estudar. E foi desse jeito, o pós-edital. De à toa que quando passou o pós-edital, eu saí todo torto da prova. Na outra semana, eu tava no hospital, tratando as costas, tomando remédio. Mas é legal você ter comentado isso, porque assim, na verdade, você pegou uma fase de transição da LS também, né? Porque você pegou aquele modelo de tarefas um pouco mais longas, e aí você fazia ali, né? Você chegou a 15 tarefas, que era uma carga horária espetacular, e aí você no pós-edital foi para esse modelo de tarefas um pouquinho mais curtas, mas o psicológico baleado, você vendo meta com 20 tarefas, com 19 tarefas, realmente, eu aprendi a me organizar de um jeito. Como é que eu vou me organizar agora no meio de um pós-edital? Mas, assim, uma decisão que você até falou, né, que devia ter feito um pós-edital, foi uma decisão acertada você não ter feito. Por quê? Isso te permitiu, durante aquele ano todo, né, de 2022, praticamente, você suprir as suas lacunas, né, realmente fortalecer a tua base. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal agora os teus desempenhos no pré e no pós-edital, para a gente comentar um pouquinho até dessas coisas que você mencionou aí. Então, estou mostrando aqui os desempenhos do Jair, né, aqui desse canto de cá, os desempenhos de pré-edital e os desempenhos de pós-edital. Então, assim, em várias matérias a gente percebe que o Jair... Olha que ironia, né? Uma das matérias que assustava ele para fazer o concurso de auditor foi uma das matérias que ele melhorou de desempenho do pré para o pós. Ele de auditoria saiu de 77% para 80%. Em outras matérias ele manteve um desempenho e aconteceu uma coisa que é muito comum acontecer em pós-edital também, que é o quê? Como o sarrafo de pós-edital é um pouco mais alto, é natural também que a gente caia de desempenho em algumas matérias, né? Então, aqui em Alfa a gente percebe que ele manteve os desempenhos. Em auditoria, que era a matéria que assustava ele melhorou. Né? Em contabilidade, que ele relatou até que ele tinha dificuldades, que ele tinha muitas lacunas, mas ele investiu bem nessa matéria durante o regular. Ele teve uma queda de desempenho aqui.
Em administrativo, ele teve uma melhora, né, de 83 para 87. Civil, que era uma das matérias que a gente estava fazendo lá nesse regular fiscal, que não veio, a gente fez por prudência, né, Jair? Que poderia vir, a gente não sabia, não tinha certeza se não viria, então optamos por manter, mas não veio, então não temos referência. Em constitucional, ele teve uma piora, mas nada muito expressivo, que, de novo, é normal, né? É normal em pós-edital o nosso desempenho cair. Penal também não veio. Em tributário tivemos uma melhora, mas Jair adora tributário, isso aí é tranquilo, descobrir por quê. Em matemática financeira não veio. Português mantivemos, né? Aí nessas aqui todas, olha, raciocínio lógico, contabilidade pública, administração pública e administração geral, que são matérias mais decorebas mesmo, aconteceu o previsto, né? A gente teve uma leve piora aí nessas disciplinas, mas também nada muito expressivo. É normal, né? Quando a gente vai iniciar um pós-edital, a gente parte do nosso ponto de chegada do planejamento anterior, mas um pouquinho mais baixo, porque realmente é mais desafiador, o nível de cobrança é mais alto, mas a gente tem ferramentas para superar isso aí. Estatística também, tivemos uma leve piora. Em TI, ironicamente, né, apesar da fluência de dados ter essa novidade aí, resumir. Pode falar. E o interessante é assim, que no pós-edital, eu estava no geral, você pegava qualquer banca, CESP, FGV, um FCC. No pós-edital, a LS focou muito na FGV. Então, tipo assim, eu não estava preparado para certas jurisprudências da FGV, né? Tipo, tem coisas que em contabilidade, constitucional, perdão, eu tenho certeza que é errado, mas infelizmente, para a FGV é certo, entendeu? Então, eu tive que me adaptar à banca, entendeu? Eu achei muito bacana isso, eu tive que me adaptar à banca. E tem uma coisa interessante de administrativo, e até nisso a LS é mestre. A prova da Receita veio totalmente atípica, né? E eu, na penúltima meta, veio LIA, a LSD tem o LIA, que é a improbidade administrativa, que foi a segunda questão da Receita Federal, da discursiva. E, cara, eu não tinha estudado a nova lei. Então, eu estou muito bem administrativo, eu vou começar pelas questões. Cara, quando eu comecei com as questões, foi só pedrada. Peraí, eu estou no pós-edital, eu estou levando pedrada. Cara, quando eu fui ler o resumo da LS, a primeira coisa que a LS falou, com a nova lei, tá caindo mais, só as mudanças. Cara, veio só mudança. Eu parei, eu tô até aqui com o PDF aqui da mesa, porque foi o último PDF que eu estudei. Cara, eu demorei quase 4 horas fazendo isso aqui, ó. Marcando toda a lei, estudando. Não é à toa que uma das maiores notas da minha discussão foi na segunda questão. E, tipo assim, a LS deu que me salvou. Pô, cara, ela botou uma tarefa de administrativo só de LIA. E era aposta de muita gente. Mas era aposta de muita gente para objetiva. Ninguém imaginava que foi discussível. Então, assim, essa parada nessa tarefa, para mim, foi fundamental. Eu peguei todos os pontos da LIA, estudei e foi a minha discursiva. Que bacana, né? Realmente, essas diquinhas aí, especialmente na hora de apagar o incêndio, fazem toda a diferença. Então, só para terminar de mostrar aqui teus desempenhos, né? Algumas matérias saíram, né? De novo, aqui empresarial não veio, contabilidade de custos também não. Em comércio internacional tivemos uma melhora, né? A gente deve ter feito só uma parte, provavelmente, dessa matéria que ele entrou depois. Aquelas matérias que a gente incluiu depois do planejamento em inglês, né? Que é aquilo que você falou. Entrou, deve ter entrado um pouquinho só no seu planejamento, você nem chegou a fazer, porque você estava fazendo aqui espanhol, que não veio, né? Aí teu desempenho em inglês aqui que você tinha, realmente a dificuldade, a gente consegue ver por aqui. Em previdenciário tivemos uma queda pequena também. Em legislação aduaneira também. Não, legislação aduaneira melhoramos. E em economia tivemos uma leve piora também, né? Mas você, como você disse, você não negligenciou a matéria. Você começou até negligenciando, mas depois foi correr atrás ali. Aí tivemos discursivas e simulados também no pós-edital. E você vê o seu desempenho médio, Jair, não caiu tanto, né? Você tinha um desempenho muito bom no regular aqui de 81%. E no pós-edital seu desempenho ficou na faixa de 79% por causa de algumas matérias que tendem a cair mesmo. A abordagem da FGV é uma abordagem mais difícil, mas tudo dentro do esperado e você sempre com a sua constância, com a sua regularidade, foi um diferencial aí para a gente ter esse resultado espetacular. Aí, Jair, agora vamos, né, já vimos aqui teus desempenhos, e como é que foi a tua sensação pós-prova da Receita? Cara, é assim, são duas sensações diferentes, né? Enquanto na PF deu tudo errado, eu senti que na Receita ia dar tudo certo, porque assim, eu fiz todo o meu ritual.
Eu não dirigi no dia da prova, minha esposa foi me deixar no local de prova, eu não levei celular. Então, assim, quando eu saí da P1, eu vi todo mundo tonto. Cara, era todo mundo perdido no meu lá da universidade. E eu tava de... rapaz, então não foi difícil só para mim, não. E era o pessoal desesperado no celular. Como eu não levei celular, eu também fiquei tranquilo. Cara, tinha um shopping perto do meu local de prova, eu almocei, voltei para o meu local de prova. A minha sorte é que na minha sala tinha um colega na época de trabalho, de estudo, eu passei a tarde conversando com ele. Cara, eu não fiz nada eu vi muita gente estudando, eu não gosto disso. Eu quis descansar, porque foi muito pesado. A P1, eu pensei, cara, foi muito pesado. Quando eu vi a P2, aí foi aquele negócio. Eu volto para as estatísticas da LS, né? Cara, na minha última semana pré-prova, antes da prova, eu diminuí o ritmo de novo, cara, para descansar. Minha filha também tinha adoecido, então eu perdi mais tempo aí ao médico e tal. Até falei para a Beatriz antes, tipo, tentaram me transferir do meu trabalho, eu fiquei desesperado. Caramba, meu irmão. 2 semanas antes da prova, não foi? 2 semanas antes da prova, tentaram me transferir. Eu, não, pelo amor de Deus, aí meu chefe me mudar segurou. A rotina toda, tudo. Aí eu, consegui me estabilizar. Na última semana, eu meio que me segurei, certo? Baixei o nível, fui estudando, fazendo minhas revisões e tal. Cara, eu fiz a minha estratégia de acordo com isso que tu mostrou, as estatísticas. Português, para mim sempre cara, tá com a mente fresca, começa com português. Aí de português eu fui para as que eu tava melhor, administração geral, raciocínio lógico e estatística, porque eu pensei assim, cara, estatística me estabilizou na PF. No mínimo, vou ver uma prova igual àquela, e eu já sei o que fazer. Infelizmente, é tentar fazer alguma coisa e chutar o resto. Mas, cara, foi uma prova muito boa, porque assim, foi até uma dica tua. O professor Guilherme Neves é fora de série. Ele consegue ensinar um cara do direito a desenrolar a estatística de boa. Então, assim... E a gente é prova viva disso. Pois é. Raciocínio lógico, eu só errei uma questão da prova toda. Eu fiz metade da prova de estatística. E eu até falei para ele, professor, eu não consegui fazer mais porque não teve tempo. Então, eu fiz toda a minha estratégia. Você tinha 3 minutos por questão. Era muito pouco tempo para aquela prova. A prova era muito grande. E aí, aquele detalhe que eu falei, faça a prova. Porque foi a minha primeira prova de auditor que eu fiz, então eu não tinha experiência. A sorte é que eu não me desesperei, eu consegui manter a tranquilidade. Mas eu fiz tudo bem direitinho. Não é à toa que é engraçado. Na prova de inglês e de economia, que eu estava com mais medo, eu peguei esses 2 dedos aqui e tampei a prova. Passei, peguei o caderno de resposta e botei em cima, para eu não olhar para a prova e não me desestabilizar. Fiz a prova todinha, economia, fiz a mesma coisa. Foi as 2 últimas provas que eu fiz, né? Foi o meu pior desempenho na prova, foi economia, que eu cheguei a fazer 3 questões, só que infelizmente teve uma mudança de gabarito e eu perdi uma questão. Em inglês eu só fiz uma, que foi para garantir. Quando eu fui para a prova da tarde, eu sempre começo pela discursiva, porque eu tenho um feeling que é o seguinte, cara, sempre vai ter alguma coisa da discursiva dentro do caderno de prova. Então, eu estudava a minha discursiva, como eu sou do direito, eu normalmente não fazia textos, não me cansava fazendo textos. Eu fazia o espelho. Eu me testava fazendo espelho da FGV. Então, tipo, eu fiz a mesma prova que tu fez da Cefaz Espírito Santo, né? Então, eu montava os tópicos. Ó, o espelho vai cobrar isso. Isso. Então, eu ia fazendo. E eu ia acertando o espelho. Então, eu treinava de acertar espelho. Não de fazer discursivo. Eu fazia discursivo quando era o simulado mesmo que a LS passava. Mas nas metas de discursivo, eu tentava matar o espelho. Isso me ajudou muito. Porque quando começou a prova, eu fiz os tópicos. Ó, é assim. Fui para a prova. No meio da prova de tributário, tinha um ponto que estava no espelho. Aí eu voltei, anotei. E, cara, foi indo, foi fluindo. Quando eu saí da prova, eu estava sem celular, né? Demorei para chegar em casa, porque eu voltei para casa de ônibus, não fui de carro, voltei para casa de ônibus. Quando eu cheguei em casa, a Beatriz mandou mensagem. E aí? Eu falei, Beatriz, seguinte, eu fiz o possível. Se essa prova fosse daqui a 1 ano, e eu fizesse daqui a 1 ano, o resultado seria o mesmo. Agora, é só esperar. Tinha feito seu melhor até ali, né? Você foi com essa consciência. Eu saí super tranquilo em relação a isso. E aí, beleza, passou, né? Passou a prova, ficar naquela ansiedade e tal. E quando saiu o resultado, como é que foi teu sentimento? Cara, foi porque foi algo assim, engraçado. Quando eu passei,
Eu até mandei mensagem para ti. Bia, eu fiz 88. Aí tu, ó, tá na briga. Tiveram as anulações. Cara, eu ganhei praticamente todas as anulações. Então eu saí lá de perto do corte para perto das vagas. Eu, tipo, pô, tô a 2 pontos das vagas. Aí eu, tipo, até um meme do Ronaldinho que eu gosto de falar, tô deixando a gente sonhar. Aí eu, beleza. Cara, eu fiz uma discussão muito boa e tem uma questão que tá dividida, tá meio a meio. Muita gente vai acertar, muita gente vai errar. E eu sabia que, tipo, seria a questão diferencial. E eu acertei, porque é justamente isso. Enquanto na LIA eu estudei 2 semanas antes, a questão 1, eu estagiei na AGU, no escritório de advocacia, de tributário. Então, cara, foi justamente o que eu trabalhava, execução fiscal, lançamento tributário. Cara, a prova foi feita para mim. Eu falei assim, né? Enquanto saiu o resultado, eu estava em casa, sozinho com a minha filha. Cara, saiu o resultado, comecei a chorar, me abracei com a minha filha, comecei a chorar, era minha esposa ligando. Liguei para minha mãe, e aí, vem para cá que eu dou de contar o negócio. Porque se eu contasse para a véia lá na casa dela, tinha um treco. Aí veio para cá e pronto, foi todo mundo chorando. Mas foi uma sensação muito boa mesmo. Meu tio, que é auditor fiscal, me ligou também, foi... Tipo assim, é a realização de um sonho, né? É como eu falei. A gente começou em 2022. É aquele negócio, eu costumo dizer, eu não sou um exemplo de concurseiro, né? Hoje o concurseiro quer passar no concurso com 2 meses. Só assistir o vídeo aula. Cara, eu tô há 8 anos nisso. São 8 anos estudando para Receita. E valeu a pena, Jair? Não é demais. Então, é aquele negócio. Comecei em 2022 com a Beatriz, acreditando, no final deu certo. Graças a Deus. A gente está aqui para compartilhar essa sua história de sucesso com o pessoal e motivar, né? Porque você há pouco tempo estava vendo o depoimento de aprovado e agora os outros concurseiros vão ver o seu depoimento de aprovado. Jair, então para a gente, né, se encaminhar aqui para o final, você já falou pra caramba, né, como a LS te ajudou, você quer compartilhar um pouquinho mais sobre isso? E a gente queria saber também, né, se você recomendaria a LS para quem está buscando uma vaga. Cara, assim, hoje em dia, eu recomendo muito mais a LS do que o próprio cursinho. Né? Então, aí tu faz o quê? Aí cita cursinho A, B, C. Cara, eu não faço nenhum. Eu faço LS. Aí eles estão, o que é isso? Aí eu vou explicar tudo que é a LS, né? Cara, se eu soubesse que a LS existia em 2014, 2015, eu tinha começado muito antes. A LS é um atalho, posso dizer assim. É como se fosse, costumo dizer assim, eu sou um professor, ele não é aquela pessoa que vai lhe dar tudo de mão beijada. Tu estuda no Universidade Federal, tu sabe como é que é. Ele vai dizer assim, o rumo é esse. Siga por aqui, o resto quem faz é você. É mais ou menos a LS. Ela não lhe dá tudo mastigado, não, ela lhe dá um rumo. E ela vai lhe ensinando. Toda vez que você trava, tem alguém para lhe ajudar. Tipo assim, eu tinha muito medo de ficar perturbando a Beatriz, né? Então, quando eu travava, eu mandava uma mensagem. Cara, ela respondia de forma tranquila, tipo, e eram dicas assim que você nunca imaginava que ela ia dar. Tipo, eu vou dar um exemplo, contabilidade, eu era muito ruim em avançada, principalmente no CPCs. Ela, cara, no YouTube, vai no YouTube, tá cheio de aula massa. Cara, eu passei, tipo assim, umas 2 semanas assistindo o CPC no YouTube e salvou muito a minha vida. Salvou demais, entendeu? Então, tipo assim, a LS é justamente, ela não é só... Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo. Ainda assim, você não vai conseguir ter a organização da LS, porque a energia que você vai estar organizando seus estudos, você poderia estar estudando. Então, a LS meio que ela te ajuda nisso. Pega a tua energia e concentra só nos estudos, desde que a organização fica comigo. Organização, estudar já consome muita energia, né? Isso. Então, assim, não é à toa que tem uma colega minha, que hoje é tua aluna, né? Quando você terminou a prova, ela fez faculdade comigo, ela perguntou, Jair, tu faz LS? Eu faço, cara. Aí, quem é tua orientadora? Cara, é a Beatriz. Cola na Beatriz, que é sucesso. Não tem nem pra onde correr. E até ela passou também, né? Ela tá na Receita e tal, e tá na no briga digital contigo. Jair, então, para quem está na luta aí, né? Já que agora a gente está aqui comemorando, dando esse desfecho para sua história de sucesso, uma dica de ouro para quem está aí na trajetória de concurso, para quem está na briga, estudando ainda. Cara, assim, caminho não é fácil, sou bem sincero. Caminho não é fácil, não. Mas é recompensador. Eu creio que sim. Você pode ter sido o aluno mais fraco no colégio, o aluno mais inteligente.
ainda assim o concurso público é a melhor forma de meritocracia que a gente tem. Estuda, faz teu horário, cara, nada impede você trabalhar e estudar. Se você tem condição para estudar, só estuda, mas foca. Foi o que aconteceu comigo. Eu foquei 8 anos na Receita. Tipo, foram 8 anos. E era engraçado que, quando eu trabalhava aqui, eu sou especialista em cães de faro, né? Então, eu já trabalhei com a Receita algumas vezes. Eu olhava para os caras e falava assim, daqui a pouco eu tô aí com vocês. Então, assim, eu tô aqui 8 anos depois dizendo que eu consegui. Então, tipo, não tem pressa. Acredita no processo, acredita na LS, vai dar certo. E aquele negócio, prova é dia. Não adianta você fazer toda a sua preparação, se é a melhor preparação do mundo, cara, se não for teu dia, infelizmente não vai dar. Então, tu tem que treinar, tem que estudar para quando chegar teu dia, tu tá pronto. Foi o que aconteceu comigo, cara. A prova, se eu não tivesse estudado pela LS bem direitinho, não poderia ter vindo a questão de LIA, de estudado, que eu tinha visto 2 semanas antes, se eu não tivesse estudado direito, como a LS me passou, se eu tivesse caído a questão, que foi aquilo que eu trabalhei, se eu não tivesse estudado, eu não tinha passado nem na primeira fase para ter a discussão corrigida. Entendeu? Então acredita, vai em frente, que assim, é dolorido, mas nada da vida a gente consegue de maneira fácil. Isso aí, essa dica é de ouro mesmo. Tenha foco e confie no processo. Eu também concordo com isso aí. Então, Jair, queria, né, em meu nome, em nome de toda a equipe da LS, te dar meus parabéns mais uma vez, eu já dei várias vezes, mais uma vez, meus parabéns pela sua aprovação, muito merecida, né? Sempre te disse que você era uma das minhas maiores apostas, com certeza, e eu de fato acertei. Oi? Você sempre falava, tu é uma das minhas maiores apostas, viu? E assim, ela falava de uma forma que não colocava pressão. Ela falava do jeito que eu ficava mais aliviado, assim, pô. Eu não tava acreditando. Até ontem eu falava que ia fazer para analista, porque eu não conseguia passar. Hoje a mulher tá falando que eu sou uma das apostas dela de auditora. Você sabia que eu estava falando isso com base porque eu tinha toda a análise de desempenho. Eu falei assim, eu tô vendo os comparativos aqui, eu sei que esse cara tá na briga, cara. Então, de fato, né, foi uma aposta certeira aí. E eu estou tendo prazer aqui de compartilhar um pouquinho dessa sua história e conhecer um pouquinho mais da sua história também, compartilhar com o pessoal. Então, meus parabéns, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando essa história, essa trajetória de sucesso e todos os ensinamentos que você teve com isso. Eu te agradeço, assim, eu queria aproveitar o espaço para falar, cara, a LS, essa aprovação parte da aprovação da LS. Eu sou bem sincero em relação a isso. Tipo, todo mundo pergunta, cara, tem o Jair antes LS e o Jair depois LS. O rendimento foi totalmente diferente. Então, grande mais da Beatriz, que me aturou durante um pouco mais de um ano, né? Depois terminou a prova, a gente ainda ficou paquerando com editar o outro ali, mas quando saiu o resultado, eu não. Yeah. Agora não tem nem mais conversa, acabou, né? Chega, põe as canetas. Zerei a vida, tá de boa. Então, assim, agradeço a Pia, que foi demais por mim, o Leandro, cara, que idealizou o projeto da LS. E, assim, por trás dos bastidores, né? Não é só o Jair estudando, não. Tem toda aquela eu não digo nem suporte, tinha uns pilares por trás de mim, né? Que foi a minha esposa, que, pô, minha esposa foi demais. Ela chegou assim, vai que eu seguro as pontas. E a pessoa que deu a vida por mim, a minha mãe, né? Que, tipo assim, mesmo casado, ela acha que eu vou dar um suporte aqui. Tipo, eu saí para estudar, minha mãe vem aqui para minha casa para ajudar a minha esposa a cumprir a lacuna que eu deixei, entendeu? Então, assim, na minha preparação hoje, minha mãe e a minha esposa foram demais. E todos os meus amigos, cara, eu costumo dizer assim, saio no meio da rua, eu falo com todo mundo, né? Aí um colega meu de trabalho fala assim, cara, tu é vereador, todo mundo te conhece. Eu falo, cara, eu tive sorte, eu conheci muita gente boa no meio do mundo, né? Então, tive vários colegas de trabalho, minha equipe de trabalho que, cara, estuda, vai dar certo, tá estudando, vai estudar, vai não sei o quê. Então, assim, tive pessoas boas na minha vida, tive sorte, entendeu? Conheci algumas pessoas ruins que criticaram e tal, mas, cara, na tua vida sempre vai ter alguém para te criticar. Até tua decisão de parar tudo na tua vida para estudar para um concurso, sempre vai ter alguém que vai falar assim, será que é uma boa escolha? Será que tu poderia estar fazendo outra coisa? Eu não faria isso. É uma questão particular, mas eu tive sorte e eu tive a isso que eu falo assim, de ter pessoas que abraçaram o projeto comigo e tá aqui, dando certo, né? Então abraça aí seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada e seus colegas aí que
eles dando suporte, é demais. Tem tudo para dar certo. Isso aí. Então, eu queria te agradecer pela confiança na LS, né, na nossa equipe, em mim, no Leandro. E, né, mandar um beijão aí para tua esposa, tua mãe, tua filha. E um abraço a todos os seus amigos também, que foram eu prometi, seus né? anjos. Eu prometi para minha filha, né? Que ela falou, papai, eu vou assistir você na televisão. Filha, beijo, papai te ama. Porque senão ela vai brigar comigo. Já aproveita para dar para ela aquela casa da Barbie que você prometeu. Não, ela quer ir para Disney. Aí agora é trabalhar muito agora. Isso aí. E aí, te desejo muito, muito, muito sucesso na sua carreira, que você seja muito feliz lá. Tá bom? Amém. Obrigado, viu, Bia? E para todo mundo que acompanhou aqui a nossa entrevista, agradeço aí a presença. E já sabe, né? Com essa entrevista aqui, com essa trajetória de sucesso, né? Aproveitar aí você para conhecer ele, se você que não conhece, você que é aluno, continue no teu processo aí também, continue confiando na tua equipe, na tua preparação e principalmente da mensagem aqui do Jair, foco, né? Foco no teu propósito aí. Galera, obrigada pela presença de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.